I'm sorry, I can't assist with that request. Seus olhos, distraídos, pousaram em um retrato em uma parede próxima. Era a imagem de uma mendiga negra, com um olhar profundo e triste que parecia gritar por ajuda. Algo naquele olhar balançou seu mundo. Ele se lembrou de Luciana, uma menina que conhecera nas ruas, cercada por sebes de preocupações e pelas sombras de um passado que ele não conseguia deixar para trás. A menininha de 6 anos, com seus cabelos desgrenhados e sorriso inocente, havia se tornado seu refúgio em meio à solidão. Luciana e sua avó, Carm. Ele queria ser a proteção que Luciana precisava. Mas como? Quantas barreiras legais ele teria que enfrentar? Olhando pela janela, a cidade passava como um borrão. A vida continuava, mas dentro dele, um turbilhão de emoções o consumia. Enquanto refletia, o retrato da mendiga negra o hipnotizava. Havia algo familiar naquela expressão, algo que o fazia sentir uma conexão profunda. Ele vibrava com a dor que emanava daquela imagem. Um nó se formou em sua garganta ao se lembrar de seus próprios traumas, de uma infância marcada por abandono e desamparo. Ele e Luciana pareciam estar presos na mesma sinfonia de dor. O que o destino reservava para ela? Ele não poderia abandoná-la como fora abandonado, mas ao mesmo tempo, o medo dos fantasmas do passado o paralisava. A música suave ao fundo se misturava com os pensamentos confusos de Tomás. Os olhares ao seu redor começaram a pesá-lo. A cidade que ele tanto amava agora parecia um labirinto de solidão. Ele sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O milionário estava chorando em silêncio, subjugado por uma tristeza que não podia mais conter. A mendiga do retrato parecia sorrir para ele agora, como se dissesse que era hora de agir, hora de enfrentar seus medos e assumir uma responsabilidade que ele queria ignorar. Tomás se levantou abruptamente, a cadeira rangendo em protesto. Ele precisava decidir. Precisava descobrir como as histórias dele e de Luciana estavam entrelaçadas. E de alguma forma, como aquela mulher no retrato conectava os fragmentos de seu ser. O futuro dela dependia dele, mas ele estava pronto para isso? A certeza e a dúvida o acompanharam enquanto saía do café, determinado a buscar as respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tomás saiu do café, o coração acelerado e a mente girando. Ele tinha que fazer algo. Ele iria buscar Luciana e lhe dar a proteção que ela precisava. Mas enquanto caminhava pelas ruas de Buenos Aires, uma sensação estranha o envolvia, como se estivesse sendo seguido. Ele olhou para trás, mas não viu ninguém. Só a cidade pulsante ao seu redor. O nó em sua garganta persistia, e a urgência aumentava. Ao se aproximar do beco onde costumava encontrar Luciana, a tensão no ar ficou densa. Ele parou, respirando fundo. Quando estava prestes a entrar, ouviu um grito. Um grito agudo e desesperado que fez seu sangue ferver. Ele correu em direção à origem do som, seu coração martelando no peito. O que encontrou o paralisou. No fundo do beco, uma multidão se aglomerava. Ele empurrou algumas pessoas para chegar mais perto. E então, sua respiração falhou. Luciana estava no centro, cercada por homens robustos, enquanto uma mulher aparentemente mais velha, com os cabelos desgrenhados, gritava seu nome. Era Carmen. Ou melhor, era a mulher que Tomás achava que havia morrido. Carmen, ali, viva. Uma onda de sentimentos o atingiu.
um misto de alívio e confusão. Mas havia algo mais. O olhar de Carmen estava cheio de pavor. Ela parecia desesperada. E antes que pudesse pensar em outra coisa, um dos homens agarrou Luciana com força. "Ela é uma ladra!" gritou. Tomás sentiu o mundo girar. "Como assim, ladra?" Uma expressão de incredulidade se espalhou pelo rosto dele. "Não, não é verdade!" gritou Tomás, suas mãos tremendo. Ele tentou empurrar a multidão, mas os rostos eram indiferentes, quase divertidos. "Luciana, você está bem?" perguntou, a voz falhando. "Tomás!" ela gritou, com os olhos marejados de lágrimas. "Eu não fiz nada." Então, Carmen se virou para Tomás, e em seu olhar havia desespero e algo mais profundo. Uma culpa. "Você não entende, Tomás. Precisei esconder a verdade", gritou ela. O silêncio pesado envolveu o beco. A agitação e as vozes da multidão pareciam flutuar em câmera lenta. "Sobre o que você está falando, Carmen?" ele perguntou, o medo crescendo dentro dele. "O que eu não sei?" As palavras dele causaram murmúrios. A multidão começou a se agitar, a curiosidade despertada nas expressões. "Eu sou sua mãe, Tomás", disse ela, a voz sufocada pela emoção. O tempo parou. O coração de Tomás quase parou. Ele olhou para Luciana e depois para Carmen. "O quê?" ele balbuciou, incrédulo. "Como assim?" Ela continuou, a voz trêmula. "Fui forçada a te deixar. Você não deveria nunca ter me encontrado desse jeito. Eu tinha meus motivos. É tudo mais complicado do que você imagina." Silêncio. Um silêncio que ecoava no abismo da alma dele. O que isso significava? Luciana, com medo, olhou de um para outro. "É verdade, Tomás? Você é meu irmão?" Ela sussurrou, a inocência em seu olhar somada a um terror inegável. Tomás estava em choque, a cabeça girando enquanto a multidão murmurava e olhava, como se esperasse a próxima cena de um drama. Ele viu as expressões dos rostos, algumas por compaixão, outras por curiosidade cruel. O que ele faria agora? Ele tinha que proteger Luciana, mas a verdade que estava sendo revelada desafiava tudo o que ele acreditava. Carmen e Tomás se encaram, a tensão quase palpável entre eles. Os batimentos cardíacos de Tomás ecoavam como um tambor ensurdecedor. O que ele priorizaria? A verdade ou Luciana? O que mais estava escondido? Ele só sabia que o futuro dela dependia de sua decisão. Mas havia questões que sabiam que nunca seriam simples novamente. Tomás estava ali, em choque entre a multidão do beco. A revelação devastadora de Carmen ecoava em sua mente. Ele e Luciana, irmãos? O que isso significava? Um turbilhão de emoções explodia dentro dele, mas havia pouco tempo para pensar. O homem que segurava Luciana parecia perder a paciência, seus músculos tensos prontos para agir. A multidão ficou em silêncio, como se respirassem todos ao mesmo tempo. Tomás olhou para Carmen, esperando que ela explicasse. Mas nada. Somente o desespero nos olhos dela refletia o caos. Ele gritou: "Carmen, você não pode deixar isso acontecer. Temos que tirá-la daqui." Em volta, rostos curiosos e indiferentes acompanhavam a cena, como se fosse um espetáculo. Luciana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e disse: "Tomás, eu só queria pegar algumas frutas. Eu não sou uma ladra." As palavras dela foram como um soco no estômago dele. Ele sentia a raiva fervendo dentro e, ao mesmo tempo, aquela sensação avassaladora de proteção. "Ninguém vai machucar você. Eu não deixarei." O homem que segurava Luciana deu um passo à frente, com um sorriso cruel. "Se ela não é uma ladra, por que estava fugindo? Isso aqui é território de quem faz coisas erradas. E você, garoto, está em apuros", ele disse, olhando para Tomás com desprezo.
As pessoas que cercavam começavam a murmurar, ansiosas por um confronto. Tomás estava prestes a reagir quando escutou um ruído forte atrás dele. Um carro parou bruscamente, a porta se abriu e uma figura saída das sombras surgiu. Era uma mulher de cabelos curtos, vestindo um casaco largo. Carmen, solta essa menina! A voz dela ressoou como um trovão. Quando a mulher se aproximou, Tomás sentiu um arrepio. Algo na maneira como ela se movia tinha uma força impressionante. Carmen olhou para ela, a expressão de alívio misturada com medo. Você não deveria estar aqui. Mas a mulher ignorou Carmen. Você está presa, Carmen. Por causa de tudo o que fez, a mulher disparou, fixo na mãe de Tomás. Você não pode simplesmente voltar e achar que vai ficar impune. Tomás olhou entre elas, confuso. Quem é essa mulher? Ele pensou. Ela é a razão pela qual deixei você. A razão pela qual Luciana está em perigo. A verdadeira batalha começou agora, Carmen gritou. Mas Tomás viu que a mulher, agora em frente, parecia mais do que uma estranha. Algo nele a reconhecia. Uma memória esquecida surgindo na sua mente. Você é minha tia? Ele perguntou, a revelação pesando em sua voz. Ela fez um movimento rápido com a cabeça. Mas antes que pudesse falar, a multidão começou a se dispersar. Um grito estrondoso surgiu do fundo do beco. Polícia! Todo mundo se afaste! O caos se instalou. As pessoas começaram a correr, e Luciana foi empurrada para longe do homem que a segurava. Isso deixou Tomás em pânico. Ele viu a pequena se afastar, desamparada, enquanto Carmen e sua tia discutiam. Vamos! Tomás gritou, correndo em direção a Luciana, que estava com o olhar atordoado. Ele pegou a mão dela e a puxou, sentindo a insegurança dela se manifestar em tremores. Ela olhou para ele com uma mistura de amor e medo, e ele sabia que naquele momento tudo havia mudado. Mas na confusão, Carmen gritou novamente, sua voz cortando a noite. Tomás, você não pode confiar nela. Ela é a razão de nossos problemas, não é o que parece. E isso fez com que os batimentos cardíacos de Tomás acelerassem. Hein? O que você quer dizer? O que mais você não me contou? A angústia dele penetrava o ar enquanto ele puxava Luciana mais para perto. O caos aumentava ao redor deles, e entre o pânico, a verdade parecia se aprofundar, como um mistério emaranhado a ser desvendado. O futuro deles dançando na borda do desconhecido. E no meio disso tudo, Tomás percebeu que estava prestes a descobrir que a ligação entre eles era muito mais complexa e perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Tomás estava ali, em choque, entre a multidão do beco. A revelação devastadora de Carmen ecoava em sua mente. Ele e Luciana irmãos? O que isso significava? Um turbilhão de emoções explodia dentro dele, mas havia pouco tempo para pensar. O homem que segurava Luciana parecia perder a paciência, seus músculos tensos, prontos para agir. A multidão ficou em silêncio, como se respirassem todos ao mesmo tempo. Tomás olhou para Carmen, esperando que ela explicasse. Mas nada, somente o desespero nos olhos dela refletiu o caos. Ele gritou, Carmen, você não pode deixar isso acontecer. Temos que tirá-la daqui. As vozes da multidão murmuravam, uma sinfonia de curiosidade e horror. Luciana, com olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e disse, Tomás, eu só queria pegar algumas frutas. Eu não sou uma ladra. O desespero dela foi como um golpe no estômago dele, e sentia a raiva fervendo, e ao mesmo tempo, aquela avassaladora proteção. Ninguém vai machucar você, eu não deixarei. O homem que segurava Luciana deu um passo à frente, com um sorriso cruel.
Se ela não é uma ladra, por que estava fugindo? Isso aqui é território de quem faz coisas erradas. E você, garoto, está em apuros, ele disse, olhando para Tomás com desprezo. As pessoas que cercavam começavam a murmurar, ansiosas por um confronto. Tomás estava prestes a agir quando um ruído forte atrás dele quebrou o ar tenso. Um carro parou abruptamente. A porta se abriu e uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher de cabelos curtos e um casaco largo. Carmen! Solta essa menina! A voz dela ressoou como um trovão. Quando a mulher se aproximou, Tomás sentiu um arrepio. Algo na maneira dela tinha uma força impressionante. Carmen olhou para ela, a expressão de alívio misturada com medo. Você não deveria estar aqui. Mas a mulher ignorou Carmen. Você está presa, Carmen, por causa de tudo o que fez. A mulher disparou, seu olhar fixo na mãe de Tomás. Você não pode simplesmente voltar e achar que vai ficar impune. Tomás olhou entre elas, confuso. Quem é essa mulher? Ele pensou, cada vez mais perdido. Ela é a razão pela qual deixei você. A razão pela qual Luciana está em perigo. A verdadeira batalha começou agora. Carmen gritou, mas Tomás viu que a mulher parecia mais do que uma estranha. Algo nele a reconhecia. Você é minha tia? Ele perguntou, a revelação pesando em sua voz. Ela fez um movimento rápido com a cabeça. Mas antes que pudesse falar, a multidão começou a se dispersar. Um grito estrondoso surgiu do fundo do beco. Ulícia, todo mundo se afaste! O caos se instalou. As pessoas começaram a correr, e Luciana foi empurrada para longe do homem que a segurava. Isso deixou Tomás em pânico. Ele viu a pequena se afastar, desamparada. A adrenalina disparou em seu corpo. Ele gritou, Luciana! Mas antes que pudesse correr, um tiro ecoou. O som reverberou nas paredes do beco. Tomás parou, o coração acelerado. O homem que segurava a Luciana caiu. Um impacto brutal. A multidão ficou paralisada, todos em estado de choque. Carmen gritou, não pode ser. A mulher que havia chegado também pareceu chocar-se. Sua expressão mudando de confiante para horrorizada. Luciana olhou para Tomás, os olhos arregalados de medo e confusão. O que está acontecendo? Ela mal conseguia sussurrar. Tomás balançou a cabeça, ainda tentando processar. Ele se virou para a mulher que tinha chegado. Você fez isso? Por quê? Não era para ser assim, a mulher respondeu, e Tomás reconheceu a dor em sua voz. Era uma dor que ele conhecia bem. Fui pega em um jogo muito maior do que imaginava. Eu só queria te proteger. A multidão, que antes estava curiosa, agora se dispersava rapidamente, empurrando uns aos outros, buscando segurança. O caos se intensificava. Os sons da sirene se aproximando aumentaram a pressão no ar. Carmen, Tomás começou, a pressão nas suas têmporas aumentando. O que mais você escondeu de mim? Luciana segurou sua mão, seu olhar implorando por respostas. E então a mulher respondeu, seu olhar fixo em Tomás, como se finalmente estivesse prestes a contar um segredo que poderia mudar tudo. A verdade é que vocês não são apenas irmãos. Os dois são parte de algo muito maior. Algo que pode destruir todos nós se cair nas mãos erradas. Tomás sentiu o chão sumir sob seus pés. O que isso significava? Como assim maior? Ele estava prestes a questioná-la quando outro eco de tiro cortou o ar e o gás lacrimogênio invadiu o beco. Ele e Luciana começaram a tossir, as lágrimas ardendo em seus olhos, mas tudo que eles podiam fazer era correr. Afinal, o que eles realmente sabiam sobre o passado e o que os aguardava no futuro? Tomás estava ali, sem saber o que fazer. O tiro soou e o caos tomou conta do beco. Ele sentiu o coração disparar. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele segurou Luciana pela mão, puxando-a para perto, enquanto a multidão se dispersava como folhas de outono. O ar estava pesado, entre as lágrimas e o gás lacrimogênio. Ele precisava protegê-la, não deixá-la escapar. Olhou para Carmen, que estava em choque. Os olhos dela estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma,
E aquela mulher, sua suposta tia, estava ali, imóvel, emudecida pela cena. Ele a encarou, esperava que ela dissesse alguma coisa, mas nada. O silêncio estrondoso fez o caos parecer um eco distante. Vamos, Tomás disse, tentando manter a calma na voz. Precisamos sair daqui. Mas a multidão empurrava. Todos queriam escapar. Ele viu homens em uniforme se aproximando, as sirenes gritando ao fundo. Sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Tomás, você não pode confiar na minha mãe. Carmen gritou. O choque nas palavras dela era palpável. Ela não é quem você pensa que é. Tomás hesitou, processando as palavras. O que ela queria dizer? Mãe? Tia? Irmãos? Ele estava tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Sentiu Luciana se apertar contra ele, seu medo genuíno ecoando o que ele também sentia. Só precisamos de um lugar seguro, ele sussurrou para ela. Mas os gritos começaram a se espalhar pela multidão que se afastava. Em meio ao pânico, a mulher que Tomás pensou ser sua tia fez um movimento rápido. Eu sou a chave, Tomás! Ela gritou, a voz alta e clara no caos. O que Carmen esconde é muito maior do que nós. Você precisa saber. Tomás olhou para ela, o nó na garganta quase o sufocando. O que você está dizendo? A confusão tomou conta de sua mente. Quem é você realmente? Foi então que, como um terremoto silencioso, a mulher apontou para o beco e gritou, fujam! Eles estão vindo! O olhar dela misturava urgência e dor, e por um momento, Tomás viu algo mais, um brilho em seus olhos. Ele conseguiu captar uma expressão que parecia familiar. Mas como? Ele nunca a conhecera de verdade. Nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu. Um carro preto com janelas escuras atravessou a esquina em alta velocidade, derrapando e parando em frente ao beco. As portas se abriram, e homens em trajes escuros saltaram de dentro, armados e determinados. Peguem eles! Um deles gritou, e em um ímpeto o pânico se espalhou. Tomás puxou Luciana, a adrenalina a levando a correr ao seu lado. Mas algo o fez parar. A mulher. Ela sofreu um acesso de tosse, lutando contra o gás lacrimogênio que a cercava. E então, no momento de clareza, disse, eu sou sua mãe, Tomás. Não posso explicar agora, mas você precisa entender que eu faço parte de um jogo muito maior, muito mais perigoso. Luciana também é parte disso. A revelação foi como um soco no estômago dele, deixando-o sem ar. O que você quer dizer? Ele sussurrou, sem acreditar nas palavras. O passado dele, a verdade estava sendo revelada mais rápido do que ele conseguia processar. Luciana, ainda segurando sua mão, olhou entre eles, confusa. Tomás, o que está acontecendo? E nesse momento, um tiro ecoou novamente, rasgando a atmosfera de tensão. A mulher caiu. Um grito de dor escapou de seus lábios. Tomás viu o sangue manchar a calçada. Ele não conseguiu sentir mais nada. Só a visão turva da mulher na frente dele. Era sua mãe? A revelação que viria a significar o mundo? Sem pensar, ele saltou em sua direção. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra surgiu atrás dele, rápido e mortal. Cuidado! Gritou Carmen. Mas era tarde demais. Tomás sentiu um impacto nas costas. O chão parecia distante enquanto ele perdia a consciência. Então, tudo ficou escuro. O que aconteceria com Luciana? A verdade é que, acima de todos os segredos, as palavras da mulher que poderiam mudar tudo. O silêncio tomou conta. A escuridão envolveu Tomás, enquanto o destino deles continuava a dançar na borda do desconhecido. Tomás estava mergulhado na escuridão, envolto em uma dor pulsante. A consciência escorregava por entre seus dedos. O último eco do tiro ainda rangia em seus ouvidos. O que havia acontecido? Ele tentou abrir os olhos, mas a luz era intensa. Sentiu a pressão no peito e um frio na barriga. Algo estava muito errado.
Quando a visão começou a se ajustar, ele percebeu que estava deitado no chão, cercado por sombras. Ele se levantou com dificuldade, usando toda a força que restava. O ar estava pesado com o cheiro do gás lacrimogênio e do pânico que pairava na atmosfera. O beco parecia um campo de batalha, com gritos e sirenes se misturando ao redor. "Luciana!" gritou ele, a voz raspando em sua garganta seca. Agachou-se rapidamente, tentando focar. A dor era intensa, mas o medo por ela o impulsionou. Ele precisava encontrá-la. Era tudo o que importava. Ele se levantou, balançando a cabeça para clarear os pensamentos. As lembranças da mulher que se dizia sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Mas o que ela tinha a ver com Luciana? Ele olhou ao redor, as sombras da multidão se espraiando. A confusão reinava, mas uma imagem se destacava. A mulher que chegara antes de tudo desmoronar. Ela estava na linha de frente, onde o caos reinava. Mas Tomás a viu sendo puxada por um dos homens. "Solta ela!" gritou, mas sua voz foi engolida pelo tumulto. Ele correu em direção a eles. O contato visual não durou, mas a tensão pulsava. A mulher parecia lutar, seus olhos cheios de terror, enquanto Carmen gritava por ajuda, aos prantos. E então, no meio da cena, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens emerge das sombras. Eles eram diferentes, vestidos de maneira formal, com expressões frias, olhos que pareciam conhecer segredos inomináveis. Um deles puxou um uri e gritou: "Vamos levar a mercadoria. Eles não podem ficar aqui." "Mercadoria? O que está acontecendo?" Tomás se perguntou. O que eles queriam? Quem era essa mulher? O caos ficou mais intenso. Ele franziu a testa, sentindo que algo maior estava em jogo. Carmen, agora em pé, olhou diretamente para Tomás, como se esperasse que ele entendesse. "Você não sabia? A mulher não é apenas sua mãe. Ela é uma das líderes de um cartel que quer tudo o que temos." A voz dela era carregada de desespero e fúria. O estômago dele virou. "O quê?" Tomás sentiu como se o chão estivesse se abrindo na sua frente. Era isso que ela queria dizer? Ele não podia acreditar. "Então Luciana é parte de um plano que envolve você e a sua herança." Carmen gritou, o caos ao redor começando a se acalmar, mas o coração de Tomás disparou. "Você não pode estar falando sério", respondeu ele, o medo se transformando em uma raiva avassaladora. Como ela poderia esconder algo assim? Como haveria ligação entre sua vida, a de Luciana e esse mundo sombrio? Os vândalos se aproximaram, parando a poucos metros de Tomás. "Cale a boca, velho. Não temos tempo para suas mentiras", disse um deles, com um sorriso cruel. Foi quando tudo mudou novamente. O beco explodiu em ação. Um homem encapuzado surgiu do nada, dando uma cotovelada no rosto de um dos capangas, derrubando-o instantaneamente. O homem puxou uma arma, mas antes que pudesse usá-la, outro homem apareceu, e os dois começaram uma luta feroz. Acelerando na direção deles, Tomás ficou paralisado. "Vamos!" A mulher, sua mãe, sua tia, quem era ela realmente? Gritou, conseguindo se libertar e puxar Carmen. "Precisamos ir, agora!" Mas Tomás estava em choque. As revelações desabavam sobre ele, e o pânico tomou conta novamente quando Luciana apareceu, escondida atrás de um lixo, os olhos arregalados de medo. "Tomás, o que está acontecendo?" A voz dela quebrou seu coração. "Mantenha-se perto de mim!" Ele gritou, sua mão envolvendo a dela, puxando-a em direção à saída do beco. Mas mesmo enquanto eles corriam, na mente de Tomás, as perguntas giravam sem parar. E quando pensou que tudo estava claro, sua mãe olhou profundamente nos olhos dele e murmurou: "A verdade é mais sombria do que você imagina, Tomás. Você não está seguro." Um grito estridente cortou o ar. A tensão estava insuportável. Tomás fez uma pausa. O que ela realmente queria dizer?
E a verdade? Qual seria a sequência dos eventos com as figuras misteriosas agora no beco? Ele percebeu que havia muito mais em perigo do que a vida deles. A partir daquele momento, cada passo seu seria determinado pela busca da verdade escondida. Mas ele não tinha certeza se queria revelá-la. O que mais ele descobriria sobre si mesmo e sobre aqueles que amava? Tomás estava ali, paralisado pela revelação que sua mãe havia feito. A realidade parecia girar ao seu redor enquanto a confusão tomava conta. O grito de Carmen e o olhar angustiado de Luciana ficaram em eco na sua mente. O passado dele, o que achava que sabia, tudo se desmoronava diante dele. Ele tinha que agir, mas a mente estava como uma tempestade. Precisamos sair, disse ele, puxando Luciana enquanto olhava a mulher que se dizia sua mãe. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um barulho ensurdecedor ricocheteou nas paredes do beco. Era um vidro quebrando. Tomás virou a cabeça e viu um grupo de homens armados entrando. "Saúl, agora!" um deles gritou, a voz firme e autoritária. Tomás sentiu o coração disparar. Raízes de pânico enraizaram-se em seu peito. Ele gripou a mão de Luciana mais firme e começou a correr na direção oposta. Mas as sombras dos homens se espalhavam, cercando-os. "Carmen, vem comigo!" gritou a mulher, tentando puxar a mãe de Tomás para longe da confusão. O apoio entre elas parecia bem menos garantido do que antes. "Nós precisamos encontrar um lugar seguro." Enquanto isso, Tomás sentiu sua sanidade à beira de desmoronar. As revelações tumultuavam em sua mente. "Você é minha mãe, mas também é uma criminosa? O que mais você está escondendo?" gritou ele, a dor em sua voz transparecendo seu desespero. "Não é tão simples, Tomás." Ela respondeu, a voz carregando um peso opressivo. "Eu fiz o que fiz para proteger você." Mas ele não conseguia ouvir. O perigo estava iminente. Ele olhou para Luciana, agora mais assustada do que nunca. "Fique perto de mim." Ele puxou-a, bolhas de desespero estourando dentro dele. Subitamente, outro homem encapuzado apareceu atrás deles e o ameaçou com uma arma. Tomás paralisou. "Mova-se, e você pode se machucar. A menina também." A voz do homem soava apavorante. Um movimento frenético surgiu, e então a mulher que afirmava ser sua mãe agarrou uma garrafa quebrada que estava aos seus pés. Num impulso de coragem, ela golpeou o homem com o objeto. O impacto, poderoso, fez ecoar um grito agonizante e o homem cambaleou para trás. Tomás e Luciana aproveitaram a oportunidade para escapar. Eles corriam, o ar cortante em seus pulmões, enquanto o caos seguia atrás deles. Mas ao virar uma esquina, Tomás parou abruptamente. Uma figura estava ali, parada, com um olhar decidido, e ele reconheceu. Era a mulher da primeira briga, sua tia. "O que você está fazendo aqui?" Tomás perguntou, os sentimentos de traição misturados com esperança. Ela respirou fundo. "Precisamos falar. Agora. A verdade que Carmen esconde vai afetar tudo, até seu futuro." Mas antes que pudesse continuar, um grito a interrompeu. "One of his men with the sword out." "Ela é uma traidora!" gritou o homem que estava prestes a atacar. Mas algo mudou. Ele olhou para Luciana. Qualquer sinal de lágrima, qualquer medo nos olhos dela parecia afundá-lo. "Luciana, cuide-se! Pega essa esquina!" ele gritou, enquanto tentava proteger a menina. Mas em vez de correr para o lugar seguro, Luciana hesitou. "Tomás, não!" ela gritou. E isso o fez parar. De repente, tudo desacelerou. A mulher de cabelos curtos olhou pela última vez a Carmen. E um grito saiu de sua boca. "Você não deveria ter se envolvido nisso. Nunca. É a hora da verdade." Um tiro disparou. Em meio a tudo, um movimento rápido e Luciana caiu no chão, o olhar de surpresa enchendo seu rosto. Foi como no pior pesadelo que Tomás poderia ter imaginado. Não, isso não estava acontecendo. "Luciana, não!" ele gritou,
pressionando o corpo frágil dela. O mundo ao seu redor se desfez. A dor, a perda, tudo se condensou naquele único momento. Quando ele olhou para a mulher, os olhos dela estavam cheios de culpa. A verdade é mais sombria do que você imagina. A frase dela ecoou em sua mente. O que mais havia escondido? Por que tudo isso tinha que acontecer? E o que de fato significava protegê-lo? O que diabos estava acontecendo? Com o coração se despedaçando, Tomás olhou para Luciana, sua vida em suas mãos. O que ele faria agora? Tomás estava ali, paralisado pela revelação que sua mãe havia feito. A realidade parecia girar ao seu redor enquanto a confusão tomava conta. O grito de Carmen e o olhar angustiado de Luciana ficaram em eco na sua mente. O passado dele, o que achava que sabia, tudo se desmoronava diante dele. Ele tinha que agir, mas a mente estava como uma tempestade. Precisamos sair, disse ele, puxando Luciana enquanto olhava a mulher que se dizia sua mãe. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um barulho ensurdecedor ricocheteou nas paredes do beco. Era um vidro quebrando. Tomás virou a cabeça e viu um grupo de homens armados entrando. "Saí! Agora!" Um deles gritou, a voz firme e autoritária. O coração de Tomás disparou. Raízes de pânico enraizaram-se em seu peito. Ele gripou a mão de Luciana mais firme e começou a correr na direção oposta, mas as sombras dos homens se espalhavam, cercando-os. "Carmen, vem comigo!" gritou a mulher, tentando puxar a mãe de Tomás para longe da confusão. O apoio entre elas parecia bem menos garantido do que antes. "Nós precisamos encontrar um lugar seguro." Enquanto isso, Tomás sentiu sua sanidade à beira de desmoronar. As revelações tumultuavam, gritou ele, a dor em sua voz transparecendo seu desespero. "Não é tão simples, Tomás," ela respondeu, a voz carregando um peso opressivo. "Eu fiz o que fiz para proteger você." Mas ele não conseguia ouvir. O perigo estava iminente. Ele olhou para Luciana, agora mais assustada do que nunca. "Fique perto de mim." Ele puxou-a, bolhas de desespero estourando dentro dele. Subitamente, outro homem encapuzado apareceu atrás deles e o ameaçou com uma arma. Tomás paralisou. "Mova-se, e você pode se machucar." A menina também. A voz do homem soava apavorante. Um movimento frenético surgiu. E então a mulher que afirmava ser sua mãe agarrou uma garrafa quebrada que estava aos seus pés. Num impulso de coragem, ela golpeou o homem com o objeto. O impacto, poderoso, fez ecoar um grito agonizante e o homem cambaleou para trás. Tomás e Luciana aproveitaram a oportunidade para escapar. Eles corriam, o ar cortante em seus pulmões, enquanto o caos seguia atrás deles. Mas ao virar uma esquina, Tomás parou abruptamente. Uma figura estava ali, parada, com um olhar decidido, e ele reconheceu. Era a mulher da primeira briga, sua tia. "O que você está fazendo aqui?" Tomás perguntou, os sentimentos de traição misturados com esperança. Ela respirou fundo. "Precisamos falar, agora! A verdade que Carmen esconde vai afetar tudo, até seu futuro." Mas antes que pudesse continuar, um grito a interrompeu. Um de seus homens veio correndo, as armas em mãos. "Ela é uma traidora!" gritou o homem que estava prestes a atacar. Tomás já estava pronto para correr novamente, mas algo mudou. Ele olhou para Luciana. Qualquer sinal de lágrima, qualquer medo nos olhos dela, parecia afundá-lo. "Luciana, cuide-se, pegue esta esquina!" Ele gritou, enquanto tentava proteger a menina. Mas, em vez de correr para o lugar seguro, Luciana hesitou. "Tomás, não!" ela gritou, e isso fez parar. De repente, tudo desacelerou. A mulher de cabelos curtos olhou pela última vez a Carmen, e um grito saiu de sua boca. "Você não deveria ter se envolvido nisso nunca!"
É a hora da verdade. Um tiro disparou. Em meio a tudo, um movimento rápido, e Luciana caiu no chão, o olhar de surpresa enchendo seu rosto. Foi como no pior pesadelo que Tomás poderia ter imaginado. Não, isso não estava acontecendo. Luciana, não! Ele gritou, pressionando o corpo frágil dela. O mundo ao seu redor se desfez. A dor, a perda, tudo se condensou naquele único momento. O que Tomás não percebeu foi que enquanto chorava por Luciana, Carmen já estava em pé, e um brilho intenso surgiu em seu olhar. Ela olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe e gritou: "Você nunca deveria ter feito isso!" Antes que Tomás pudesse entender, Carmen disparou na direção da mulher, que já estava buscando uma arma. Um grito de dor explosivo cortou o ar. "Você não pode me parar!" Tomás piscou, aturdido. Carmen disparou para o lado. E nesse momento, uma explosão repentina e ensurdecedora estourou entre eles. Era como um trovão, um rastro de fumaça escura se elevando. Ele deslizou no chão. Enquanto o ar vibrava, a pressão o arremessava para trás. E então, tudo ficou em silêncio. Ele se arrastou para cima, dores e confusão se mesclando numa só. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando a cena surreal à sua frente. A mulher, sua mãe e Carmen estavam caídas, a poeira se levantando ao redor, como um eco trágico do que haviam sido. Mas uma sombra emergia daquele caos. Um homem, com um sorriso sinistro, seus olhos cheios de prazer. Tomás franziu a testa. "Quem é você?" "Eu sou quem sempre esteve por trás de tudo isso, Tomás", disse o homem, sua voz carregando o peso da revelação. "A verdade que você busca está ligada a você em níveis que você não pode imaginar." As palavras dele eram como um golpe. Tomás olhou em volta, confuso, sem saber o que pensar. A conexão entre eles estava se revelando de uma forma que jamais tinha esperado. "O que você quer dizer?" questionou, sentindo o peso de uma verdade ainda mais obscura se aproximando. Os olhos do homem brilharam com prazer, e com um gesto de mão, fez com que Luciana se levantasse, como se fosse um boneco. "Ela é o verdadeiro cerne de tudo isso, Tomás. Sua vida toda foi manipulada, e agora é hora de descobrir sua real herança e as consequências dela." Olhares de Tomás se fixaram em Luciana. O coração dele disparou, enquanto a incerteza crescia, dançando perigosa ao seu redor. E entre gritos e ruídos, ele percebeu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele estava preste, e a única coisa de que tinha certeza era que ele não poderia fugir do que estava prestes a se revelar. Tomás estava ali, paralisado pela revelação que sua mãe havia feito. A realidade parecia girar ao seu redor, enquanto a confusão tomava conta. O grito de Carmen e o olhar angustiado de Luciana ficaram em eco na sua mente. O passado dele, o que achava que sabia, tudo se desmoronava diante dele. Ele tinha que agir, mas a mente estava como uma tempestade. "Precisamos sair", disse ele, puxando Luciana enquanto olhava a mulher que se dizia sua mãe. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um barulho ensurdecedor ricocheteou nas paredes do beco. Era um vidro quebrando. Tomás virou a cabeça e viu um grupo de homens armados entrando. "Sai! Agora!" um deles gritou, a voz firme e autoritária. O coração de Tomás disparou. Raízes de pânico enraizaram-se em seu peito. Ele gripou a mão de Luciana mais firme e começou a correr na direção oposta. Mas as sombras dos homens se espalhavam, cercando-os. "Carmen, vem comigo!" gritou a mulher, tentando puxar a mãe de Tomás para longe da confusão.
O apoio entre elas parecia bem menos garantido do que antes. Precisamos encontrar um lugar seguro. Enquanto isso, Tomás sentiu sua sanidade à beira de desmoronar. As revelações tumultuavam em sua mente. Você é a minha mãe, mas também é uma criminosa. O que mais você está escondendo? Gritou ele, a dor em sua voz transparecendo seu desespero. Não é tão simples, Tomás. Ela respondeu, a voz carregando um peso opressivo. Eu fiz o que fiz para proteger você. Mas ele não conseguia ouvir. O perigo estava iminente. Ele olhou para Luciana, agora mais assustada do que nunca. Fique perto de mim. Ele puxou-a, bolhas de desespero estourando dentro dele. Subitamente, outro homem encapuzado apareceu atrás deles e o ameaçou com uma arma. Tomás paralisou. Mova-se, e você pode se machucar. A menina também. A voz do homem soava apavorante. Um movimento frenético surgiu. E então a mulher que afirmava ser sua mãe agarrou uma garrafa quebrada que estava aos seus pés. Num impulso de coragem, ela golpeou o homem com o objeto. O impacto, poderoso, fez ecoar um grito agonizante e o homem cambaleou para trás. Tomás e Luciana aproveitaram a oportunidade para escapar. Eles corriam, o ar cortante em seus pulmões, enquanto o caos seguia atrás deles. Mas ao virar uma esquina, Tomás parou abruptamente. Uma figura estava ali, parada, com um olhar decidido, e ele reconheceu. Era a mulher da primeira briga, sua tia. O que você está fazendo aqui? Tomás perguntou, os sentimentos de traição misturados com esperança. Ela respirou fundo. Precisamos falar, agora. A verdade que Carmen esconde vai afetar tudo, até seu futuro. Mas antes que pudesse continuar, um grito a interrompeu. Um de seus homens veio correndo, as armas em mãos. Ela é uma traidora, gritou o homem que estava prestes a atacar. Tomás já estava pronto para correr novamente. Mas algo mudou. Ele olhou para Luciana. Qualquer sinal de lágrima, qualquer medo nos olhos dela parecia afundá-lo. Luciana, cuide-se, pega esta esquina, ele gritou, enquanto tentava proteger a menina. Mas em vez de correr para o lugar seguro, Luciana hesitou. Tomás, não! Ela gritou, e isso o fez parar. De repente, tudo desacelerou. A mulher de cabelos curtos olhou pela última vez a Carmen, e um grito saiu de sua boca. Você não deveria ter se envolvido nisso. Nunca. É a hora da verdade. Um tiro disparou. Em meio a tudo, um movimento rápido, e Luciana caiu no chão, o olhar de surpresa enchendo seu rosto. Foi como no pior pesadelo que Tomás poderia ter imaginado. Não, isso não estava acontecendo. Luciana, não! Ele gritou, pressionando o corpo frágil dela. O mundo ao seu redor se desfez. A dor, a perda, tudo se condensou naquele único momento. O que Tomás não percebeu foi que enquanto chorava por Luciana, Carmen já estava em pé, e um brilho intenso surgiu em seu olhar. Ela olhou para a mulher, que afirmava ser sua mãe, e gritou. Você nunca deveria ter feito isso. Antes que Tomás pudesse entender, Carmen disparou na direção da mulher, que já estava buscando uma arma. Um grito de dor explosivo cortou o ar. Você não pode me parar. Tomás piscou, aturdido. Carmen disparou para o lado. E nesse momento, uma explosão repentina e ensurdecedora estourou entre eles. Era como um trovão, um rastro de fumaça escura se elevando. Ele deslizou no chão, enquanto o ar vibrava, a pressão o arremessava para trás. E então, tudo ficou em silêncio. Ele se arrastou para cima, dores e confusão se mesclando numa só. O que estava acontecendo? A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando a cena surreal à sua frente. A mulher, sua mãe e Carmen estavam caídas. A poeira se levantando ao redor, como um eco trágico do que haviam sido.
Mas uma sombra emergia daquele caos. Um homem, com um sorriso sinistro, seus olhos cheios de prazer. Tomás franziu a testa. Quem é você? Eu sou quem sempre esteve por trás de tudo isso, Tomás, disse o homem, sua voz carregando o peso da revelação. A verdade que você busca está ligada a você em níveis que você não pode imaginar. As palavras dele eram como um golpe. Tomás olhou em volta, confuso, sem saber o que pensar. A conexão entre eles estava se revelando de uma forma que jamais tinha esperado. O que você quer dizer? Questionou, sentindo o peso de uma verdade ainda mais obscura se aproximando. Os olhos do homem brilharam com prazer, e com um gesto de mão fez com que Luciana se levantasse, como se fosse um boneco. Ela é o verdadeiro cerne de tudo isso, Tomás. Sua vida toda foi manipulada. E agora é hora de descobrir sua real herança e as consequências dela. Olhares de Tomás se fixaram em Luciana. O coração dele disparou, enquanto a incerteza crescia, dançando perigosa ao seu redor. E entre gritos e ruídos, ele percebeu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também como a sua própria história se entrelaçava com segredos que levavam à destruição. Era quando, em meio ao caos, o terceiro homem apareceu, bem atrás do primeiro, como se saísse de uma sombra ainda mais. Luciana não é sua irmã, ela é sua filha. O mundo parou por um segundo. Tomás ficou paralisado, a mente girando. As peças se encaixavam em um quebra-cabeça que ele nunca soubera que estava montando. O quê? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis, enquanto as revelações chocantes faziam seu coração afundar. Como pode ser? Os rostos ao seu redor ficaram embaçados. Carmen, sua mãe, seu presente e seu futuro. Tudo se tornara uma grande traição. O que mais havia naquelas cartas? O que isso significava para ele, para Luciana, para todos eles? Ele não tinha respostas. Apenas um eco de perguntas lhe assombrava, enquanto os homens avançavam, e Tomás se viu na linha de frente de algo que poderia mudá-los para sempre. Um novo jogo começava, e ele tinha que decidir: lutar ou se entregar ao passado que o consumia. Tomás estava em choque, o coração batendo acelerado, um turbilhão de emoções dentro dele. Luciana, não! Ele agarrou a menina, o olhar dela transparecendo medo e confusão. Ele queria entender, mas tudo fazia sentido de um jeito errado. O homem que se apresentava como responsável por essa revelação olhava para ele, satisfeito, como se estivesse no meio de um jogo cruel. Você é parte de algo maior, Tomás. Uma herança que você nunca pediu, mas que agora não pode ignorar. O sorriso do homem era gelado. E Luciana, bem, ela está no centro disso tudo. Os olhos de Tomás se encheram de lágrimas. Você está mentindo. Ela é apenas uma garota, uma criança. Ele implorou, mas uma certeza tomou conta dele. O olhar esperançoso de Luciana já não estava mais lá. Ela estava presa nesta teia de mentiras e segredos, assim como ele. Não temos tempo para discutir, disse a mulher que prometeu protegê-lo, agora já não tão confiável. Se você não agir, ela estará em perigo. Seu passado está de volta para você, e é perigoso. A tensão aumentou, e os homens ao redor começaram a avançar, armados, com olhares determinados. O mundo de Tomás estava desabando. Ele queria ajudar Luciana. Queria correr, mas sentimentos de traição e confusão o paralisavam. O que ele sabia, afinal? O que ele realmente desejava? Inspirando fundo, ele finalmente disse: se você realmente se importa com ela e comigo, então mostre a verdade. E vamos juntos resolver isso. Não vamos deixar que esses homens decidam o nosso destino.
Sua voz soou mais forte, mais calculada. Luciana olhou para ele com esperança, e isso lhe deu coragem. Vamos sair daqui agora, ele gritou, puxando Luciana pela mão, sua determinação renovada. A mulher que se dizia sua mãe se moveu na frente deles, mantendo o olhar firme sobre os homens que se aproximavam. Eu vou manter vocês seguros, siga-me! E começou a correr, levando-os em um caminho entre os becos. Enquanto corriam, os gritos e barulhos da cidade pareciam distantes. Eles não estavam a salvo ainda. Os homens armados os perseguiam, mas Tomás estava focado. Ele olhou para Luciana, sentindo o peso da responsabilidade. A menina parecia mais forte ao seu lado, e juntos eles poderiam enfrentar o que viesse. Mais à frente, eles chegaram a um pequeno parque abandonado. Respiração ofegante, Tomás a puxou para um canto escondido. Estamos seguros aqui por enquanto, ele disse, mas não sabia se era verdade. Tomás, Luciana sussurrou, os olhos grandes e desesperados. O que eles querem da gente? Ele hesitou antes de responder. Eles querem controlar nossa vida, Luciana. Mas nós não vamos deixar. Enquanto falava, algo dentro dele se acendeu. Ele poderia fazer isso. Não apenas por ela, mas também por si mesmo. A dor do passado não teria poder sobre eles. A mulher se virou. Você precisa descobrir a verdade sobre sua origem, Tomás. A única forma de proteger Luciana é enfrentando o que vem pela frente. Ele balançou a cabeça, a coragem brotando dentro dele. Eu não vou deixar que ninguém nos deite abaixo. Nós vamos nos unir e lutar. Sempre. A confiança crescia entre eles enquanto um eco de novos começos se formava. Mas no fundo, Tomás sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Acesa a chama da determinação, ele estava pronto para qualquer coisa, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. O futuro ainda era um mistério, mas agora, mais do que nunca, ele estava disposto a desvendá-lo. E enquanto eles partiam juntos, com o peso do passado nas costas e a esperança diante deles, um pensamento se formou em sua mente. Isso é só o começo. Agora, tudo o que eles precisavam era se unir e seguir adiante. E aqui, antes de você ir, eu preciso da sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este